Você sabe tomar boas decisões? Uma das decisões mais importantes que nós podemos tomar é justamente aprender a como tomar boas decisões. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Como tomar boas decisões. Antes de tudo, vamos começar pela definição. O que é uma decisão? Decisão é uma escolha. Existem alternativas A, B, talvez mais de duas, e você pode ou deve escolher. Então, decidir bem é chegar a uma conclusão depois de uma análise razoável e optar por uma boa alternativa sem hesitação nem compulsão. Nós podemos perceber a importância de tomar boas decisões percebendo como que decisões são associadas a boas qualidades. Quando nós falamos que uma pessoa, olha, o fulano ele é decidido, o que nós queremos dizer? Que ele é determinado, que ele é corajoso, que ele está mostrando inteligência, motivação, confiança, propósito, maturidade, responsabilidade, caráter. Decidir e ser decidido são relacionados com resolver problemas, chegar a um acordo, olha, eles tomaram uma decisão, iniciar e finalizar algo, realizar algo. E é claro, a pessoa que toma decisões e nunca muda uma decisão que ele percebeu depois que é ruim ou que a situação mudou, também é algo que é reprovado. Então é necessário saber tomar decisões e ajustar suas decisões. Mas perceba como é que tomar decisões é relacionado com várias qualidades e com vários resultados positivos que provavelmente você quer na sua vida e quer desenvolver essas qualidades. Para haver uma decisão é necessário, primeiro, ter duas ou mais opções e segundo, poder escolher ou ter que escolher. Se não houver uma dessas duas condições, então não é realmente uma decisão. Então, digamos que você arranja um emprego numa empresa que todo mundo usa um uniforme. Isso não é uma escolha. Se você quer trabalhar ali, você tem que usar aquele uniforme. Só tem uma alternativa, é aquele uniforme. Ou digamos que são vários uniformes, mas cada departamento é um uniforme diferente. Ah, eu gostei mais dessa. Não, mas você vai trabalhar nesse departamento, e nesse departamento é esse aqui. Então, embora haja alternativas, você não pode escolher. Não existe opção de escolha. É claro, você deve estar pensando, mas eu não sou obrigado a trabalhar nessa empresa, eu posso não trabalhar? Exatamente. Você tem uma escolha antes, trabalhar ali ou não. Mas a partir do momento que você escolheu trabalhar ali e foi aceito, e você quer fazer esse trabalho, então você tem que aceitar isso. Você não vai ter escolha, nesse caso, com respeito ao seu uniforme. Então, para haver uma decisão, tem que ter opções e tem que ter possibilidade de escolha. Também é interessante observar que algumas decisões são mais importantes do que outras. Algumas decisões são mais simples do que outras, porque envolvem poucos elementos e também poucas emoções. E algumas decisões são voluntárias, enquanto outras decisões são obrigatórias. Como assim? Bom, digamos, e talvez seja de fato o seu caso, que você não tem uma assinatura de TV a cabo. Então você não é obrigado a tomar, você pode assinar ou não. E a partir do momento que você assinou, você pode assistir ou não, assistir esse canal ou aquele. Só que quando o contrato está chegando no final, você vai ter que decidir. Você vai renovar ou você vai rescindir, você vai encerrar o contrato. Se você não decidir, então ou ele vai se encerrar automaticamente ou ele vai se renovar automaticamente. Então não decidir já é uma decisão, você é obrigado a tomar. Então, da mesma forma, muitas decisões nossas, algumas são voluntárias, você decide se você quer decidir, enquanto outras são obrigatórias, você vai ter que decidir. Também entenda que toda decisão envolve uma troca, uma renúncia ou uma perda, ou um trade-off. Você entrega ou renuncia a algo para receber um outro algo em troca que você quer. Você perde isso para ganhar aquilo. A troca não é necessariamente com outra pessoa. Pode ser uma troca com você mesmo.
Aliás, nós estamos sempre trocando com nós próprios. Agora, você poderia estar ouvindo um vídeo de música ou de qualquer outro assunto, mas você escolheu, felizmente, parabéns pela sua boa escolha, assistir esse vídeo e não outro. E a própria palavra decisão significa cortar fora. Cisão quer dizer corte. Então, houve uma cisão, ou seja, houve uma ruptura, um corte. O médico fez uma incisão. O contrato sofreu uma rescisão. Então, uma decisão. Cisão, cortar fora. Você tem alternativas A, B e C e você escolhe o A. Então, você está cortando fora as alternativas B e C. Nesse sentido, não existem escolhas perfeitas. Ou seja, conseguir o que nós queremos sem dar, renunciar ou perder nada. Toda alternativa tem custos e benefícios, tem vantagens e desvantagens, tem prós e contras. Repetindo bem enfatizar, não existem escolhas perfeitas, conseguir o que queremos sem dar, renunciar ou perder nada. Toda alternativa tem custos e benefícios, vantagens e desvantagens, prós e contras. Então, muitos cometem diversos erros por não compreenderem ou não aceitarem esse fato. Só para citar 3. Alguns simplesmente não enxergam que tem alternativas. A pessoa pode fazer isso ou aquilo, mas ela só enxerga uma alternativa, só conhece. Ou porque não quer, ou porque não foi informada, e assim por diante. Outras pessoas só olham as desvantagens. Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Se eu fizer isso aqui, eu vou sofrer isso. Se eu fizer isso, eu vou sofrer isso. Ai, qual que eu vou sofrer menos? Então é realmente algo angustiante, que puxa a pessoa para baixo, faz a pessoa se sentir mal. E ainda outros só pensam nos prós daquilo que querem e da opção que eles querem. Só depois que decidiram, que passou um certo tempo, é que pensam nos contras, nas desvantagens, nos custos e nas alternativas que eles tinham. Então, um bom exemplo disso é o jovem que está obcecado por se casar. Não, eu tenho que casar, porque está todo mundo casando, menos eu, porque eu preciso me casar. Ok, finalmente ele conseguiu, aí ficou tudo contente, aí passa um tempo, ele começa a observar os colegas dele que ainda estão solteiros e outras pessoas. Eles estão se divertindo, eles têm dinheiro, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eu fui casar, eu podia estar tendo dinheiro, tinha liberdade. Mas peraí, mas como assim? Você não disse que está todo mundo se casando? Então como ainda tem pessoas solteiras? Então a pessoa só enxerga os prós daquilo que ele quer e depois que ele já tomou a decisão, aí que ele vai analisar. Meu caro, você tem que analisar antes, não depois. Em uma decisão bem feita, ocorre uma sinergia, trade-on. Ou seja, você recebe mais do que você entregou. Mas isso não significa necessariamente que a outra pessoa sofreu prejuízo. É perfeitamente possível os dois receberem mais do que deram. Na verdade, em toda troca, em toda interação, em todo intercâmbio voluntário, é justamente isso que acontece. Os dois entregam algo e recebem mais do que deram. Como isso é possível? Acontece que valor é subjetivo. Em uma troca voluntária, cada pessoa está entregando algo que valoriza menos e recebendo algo que valoriza mais, de modo que os dois ganham com o intercâmbio. Então, digamos, uma pessoa tem esse objeto. Ela gastou R$ 9 para adquirir isso aqui. Aí ela vende por 10. Então, para ela, isso aqui valia 9 e ela está vendendo por 10. Então, ela obteve um lucro em dinheiro. Por outro lado, a pessoa que está adquirindo isso aqui podia fazer o que quisesse com o seu dinheiro, com esses R$ 10. Inclusive nada, podia guardar, investir, comer algo, seja o que for. Mas ela queria esse objeto. E para ela esse objeto valia mais do que os R$ 10 para ela. Então, embora ela não tenha mais dinheiro do que tinha antes, pelo contrário, tem menos dinheiro, mas ela tem um objeto que para ela vale mais. E um dos objetivos de ter dinheiro é justamente poder comprar o que você quer, o que você precisa, ou o que você deseja, não é mesmo? Então, a pessoa que comprou ganhou, e a pessoa que vendeu, ou que deu, entregou, trocou, seja o que for, também. Isso vale tanto para a nossa vida profissional, quanto para a nossa vida pessoal. Assim,
Um fator que facilita as decisões é ter bem claro os seus próprios valores, objetivos, propósito e também os seus critérios e prioridades. Se você sabe o que é mais importante para você, se você sabe quais são os seus objetivos, se você tem em mente a sua própria missão pessoal, o seu propósito, a sua razão de ser, se você tem critérios claros, se você tem seu senso de prioridade, a decisão mais adequada para você, naquele contexto, salta aos olhos, é algo que se torna óbvio para você. Então, para tomar uma boa decisão, é necessário identificar duas alternativas principais, listar os prós e contras de cada alternativa, analisar essas listas usando os dois lados do cérebro, o lado intelectual e o lado intuitivo. Se você tomar uma decisão apenas pelas emoções, tem uma grande chance de você tomar uma decisão ruim. Agora, se você tomar uma decisão apenas usando a lógica, você também pode deixar de perceber algo muito importante. Então, é recomendável usar e equilibrar esses dois lados, o lado intelectual e o lado intuitivo. E os dois juntos vão fazer com que você seja plenamente racional. Se houver várias alternativas, você pode começar por duas mais genéricas. Daí escolher uma, identificar duas alternativas dentro dela e repetir o processo. E pode até mesmo mesclar alternativas. Por exemplo, uma pessoa que está escolhendo um local para morar. Uma escolha mais genérica seria: você quer morar em casa ou em apartamento? Depois que você decidiu isso, então, uma casa assim ou uma casa assim, ou um apartamento assim ou um apartamento assim. Então você fez uma escolha mais genérica, você eliminou alternativas e você está numa escolha mais específica. E você pode até mesclar alternativas, que nem eu já disse. Então, digamos, a pessoa que está decidindo se deve pedir demissão ou deve aguardar ser demitida. As duas alternativas têm vantagens e desvantagens. E você pode fazer um meio termo. Uma sugestão é você experimentar analisar uma decisão por escrito, seja uma decisão atual ou uma decisão passada, pelo menos uma vez. Assim você vai assimilar mais profundamente essa habilidade. Então, por exemplo, você pode pegar uma folha, dividir em 4 colunas, escrever em cima de 2 colunas, alternativa 1, e em cima das outras 2 colunas, alternativa 2. Na primeira coluna você escreve prós, na segunda contras, na terceira prós e contras. Então vão ser prós e contras da alternativa 1 e prós e contras da alternativa 2. Aí, cada pró de uma alternativa, digamos, morar em casa, morar em apartamento. Prós de morar em casa, tem quintal. Você escreve uma bolinha e escreve quintal. Você não precisa descrever, você apenas escreve. Então, o contra de você morar no apartamento que não tem quintal. Então, vai ser um pouco espelhado. A vantagem de um vai ser a desvantagem do outro. Em grande parte, vai haver um empate. Mas vai chegar num certo ponto em que um dos dois vai ter mais vantagens ou mais desvantagens do que o outro. Aí, só de observar isso, você já vai perceber que uma escolha, uma alternativa é bem melhor do que a outra. E é claro, não é só uma questão matemática. Você também vai analisar o peso emocional e assim por diante. Mas é interessante fazer isso. Você pode fazer os riscos à caneta mesmo, ou você pode fazer no computador, mas para preencher é interessante fazer à mão, porque é um exercício psicomotor. E é interessante fazer isso pelo menos uma vez por escrito para assimilar bem. Aí, precisa fazer isso toda vez que você tomar uma decisão? Não. É apenas para você aprender como é que faz. Geralmente, só de você imaginar como você preencheria isso, a decisão já fica bem clara. Então, experimente, ou com uma decisão que você vai tomar agora, ou com uma decisão passada, fazer esse exercício. Então, experimente fazer isso, observe os resultados e depois comente aqui no vídeo o que aconteceu. Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho, aqui vai aparecer outros vídeos para você assistir caso queira. Comente o que você achou, nem que seja com ok,
Mas se você fez o exercício também, escreva sobre isso. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.